saúde, comportamento e bem-estar. Agora na 87 FM, Espiritualidade e Saúde. Bom dia, ouvintes. Aqui é a Maria Madureira. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Espiritualidade e Saúde. Hoje estou aqui, vou falar de um livro da monja Gyoko En. O livro se chama O Zen na Cozinha, Princípios da Culinária Shojin. Esse livro é muito interessante porque essa monja, ela começa informando que nasceu em Belo Horizonte e se lembra do contato dela na cozinha da sua avó, de como ela preparava a comida com cuidado, como usava o que colhia no quintal, como reaproveitava as cinzas, por exemplo, do fogão de lenha, para polir as panelas e adubar as plantas. Ela ainda conta sobre o encantamento de ver a avó cozinhando com o que ela colhia na hora, na hortinha que ela tinha no quintal, para fazer comida, aquela colhida de produtos frescos da horta, A autora diz que isso é um luxo cheio de simplicidade e beleza. Depois disso, a autora vai falar de como gostava de estar na cozinha, com a sua mãe também, e provando as comidas que ela preparava e de observar o caderno de receitas da mãe e todo esse processo da infância e adolescência dela. Pois ela vai mais jovem, ela conta que foi morar em São Paulo para estudar, e aí ela relata de um caso de uma amiga dela que apresentou para ela a alimentação macrobiótica, que é uma alimentação baseada em arroz, basicamente, E ela acha isso interessante. A amiga estava doente, um pouquinho depois a amiga fazendo esse preparo de macrobiótico, se tratando, ela consegue melhorar rápido de uma doença que ela tinha. E ela acha aquilo incrível, E aí ela compra vários livros sobre macrobiótica, e tenta reproduzir os pratos, Mas depois de alguns desastres nas receitas, ela resolveu só virar vegetariana naquele momento, mas não macrobiótica, porque não podia deixar de comer, por exemplo, banana e outras frutas tropicais, Ela, em São Paulo mesmo, como ela estava, ela frequentava a feira da Vila Madalena, E ela começou nessa feira tinha gente da cultura japonesa, Então ela mostrava todo o cultivo que os japoneses tinham, com a comida e tal. Depois disso ela relata um momento em que ela vai para uma tribo indígena no Pará. E é muito interessante no livro, se me permitem, quero ler um pedacinho aqui para vocês do relato. Ela fala, estive no Pará e convivi com os índios gaviões por um mês. Lá aprendi a comida simples dos índios. Birarubu era o nome que davam para um assado de massa de mandioca recheado com peixe ou caça da região e cozido na folha de bananeira, em um buraco cavado no chão, cheio de pedras quentes, saboroso e nutritivo. Antes de fazer o birarubu, havia toda uma movimentação. 1 ou 2 índios saíam para caçar. Enquanto eles estavam caçando na aldeia, o dia transcorria na faina de colher e ralar a mandioca, num convívio alegre entre mulheres e crianças. Todos os que podiam participavam igualitariamente de todo o trabalho. As crianças ficavam à vontade e ajudavam quando queriam, mas tinham um grande senso de comunidade e de solidariedade. Essa parte é interessante, como ela vai construindo o processo dela com a alimentação e verificar toda essa conduta das pessoas com os alimentos, Isso é bem interessante.
Depois disso, ela encontra o Zen budismo, que é no mosteiro do Morro da Vargem, no Espírito Santo, e tem o primeiro contato com o Shojin, que é a culinária, né, japonesa. No caso, ela teve contato com o Shojin brasileiro. Os monges comiam o que era produzido ali. E o que mais encantou ela foi o comportamento dos monges, que ao cozinhar mantinham-se atentos e em silêncio. Depois desse tempo com esses monges, ela se muda para o mosteiro Pico de Raios, que é em Ouro Preto, em Minas Gerais. E lá ela resolve começar a cozinhar. Até então ela não cozinhava, ela só provava comida. Ela tentou lá na macrobiótica, não deu muito certo, parou, ficou só comendo. Aí depois ela resolveu botar a mão na massa, né? Aí começou a cozinhar, entre erros e acertos, ela sempre fala, ela conseguiu começar a fazer umas coisas legais, né? Depois disso, ela vai para o Japão e aí recebe a ordenação como monja, e lá ela realiza o treinamento com os monges mais experientes na culinária Shojin, né? E agora, assim, tem uma parte do livro em que ela fala, né, como é que é essa culinária, né? A comida vegetariana zen budista, ela é chamada de Shojin Hyori. Ela é alimento para o corpo e para o espírito. A palavra Shojin, ela é uma tradução do sânscrito virya, que significa esforço, energia, diligência ou perseverança, dedicação. No ideograma japonês, a palavra Shojin, ela é composta pelos caracteres espírito e progresso. Originalmente, a culinária Shojin tinha o propósito de zelar pelo treinamento dos monges no caminho da iluminação, utilizando apenas os alimentos mais simples. Dizem que a cozinha japonesa tradicional surgiu do estilo Shojin, também chamado de cozinha do templo, uma forma antiga e simples de cozinhar, uma fonte de inspiração para os cozinheiros, em que cada prato permite ser interpretado e modificado de acordo com a necessidade de cada um e com a variedade de ingredientes disponíveis no local e na época. Quer dizer, claro que tinha todo esse processo da comida que era feita no Japão, e ela sabia que tinha que trazer todo esse processo de realização para cá. Como ela já tinha feito essa incursão nessa tribo, ela já sabia que tinha muitas similaridades, né? E outra coisa que ela fala que é muito interessante é sobre a harmonia dos 6 sabores, que vem também da medicina chinesa, né? Ela fala que na cozinha Shojin existem 6 variações básicas do sabor, que é o picante, o ácido, o amargo, o doce, o salgado e o neutro, que também é chamado de insípido. Na medicina chinesa, esses sabores eles são essenciais para a boa saúde e correspondem aos 5 órgãos. Quer dizer, o ácido está ligado ao fígado, o picante está ligado ao pulmão, o amargo está ligado ao coração, o salgado está ligado aos rins e o doce ao baço e o pâncreas. Com isso, a medicina chinesa ensina que é importante compreender a relação entre a alimentação e a prevenção da saúde. Cada alimento tem sua função dentro do metabolismo. Uns estimulam e dão força, tonificando. Outros apaziguam as funções exacerbadas e harmonizam, sedam. Outra questão interessante é que tem no budismo, né, o budismo Zen, o budismo ele vem da Índia, e o budismo Zen ele vem para a China trazido pelo monge Bodhidharma, que é um monge até bem conhecido para quem estuda a parte chinesa, quem estuda o Qigong, né? Ele fala muito desse monge, né? E depois o monge japonês, que é o Dogen, que viveu entre 1200 e 1253, ele é o fundador da escola Soto de budismo Zen. Ele escreveu o livro A Regra Pura do Templo, que em um dos capítulos ele descreve a culinária Shojin e instruções ao cozinheiro Zen. O cozinheiro Zen ele é chamado de monge Tenzo, que é o responsável pela cozinha. E assim, aqui tem uma parte que fala que no Zen,
Cozinhar é considerado um excelente treinamento, direcionado ao serviço e auxílio aos outros, permitindo brotar a compreensão dentro de nós mesmos e o aperfeiçoamento do caráter. Essa questão de fazer o alimento, eles entendem que, além do respeito pelos alimentos em si, você precisa estar com plena atenção. Então, o sucesso de uma boa refeição depende muito da plena atenção daquele que faz a comida. Concentrar-se no que se está fazendo, no aqui e agora, demanda esforço e possui grande significado. É muito fácil identificar quando você não está em plena atenção na cozinha. Um corte na mão, um barulho no bater das panelas, objetos danificados ou destruídos, o guisado queimando, muito falar, tudo isso não é aplicado dentro da parte da culinária Shojin, né? Eles entendem que é preciso estar em silêncio e em plena atenção para que se possa fazer uma boa alimentação. Outra parte que é muito interessante aqui fala exatamente da culinária Shojin. Ela diz que há muito tempo, na maioria das tradições budistas, o preceito que fala a respeito de poupar a vida de animais e de ter compaixão para com eles fez com que a culinária dentro dos mosteiros fosse exclusivamente vegetariana. Por causa da tradição budista, apenas verduras são utilizadas para essa culinária. Nenhuma carne, peixe, ovos ou derivados do leite são servidos. Geralmente é mais fácil cultivar plantas do que criar animais. O budismo também ensina a moderação para que possamos evitar a gula e o apego aos desejos, aprendendo a nos satisfazer com o que temos, evitando assim o sofrimento. Aí vem a parte em que já vou finalizando, mais ou menos, que fala o coração da culinária Shojin. Os princípios básicos da Shojin são a maneira de cozinhar e a apresentação dos pratos. É importante sentir alegria e satisfação ao comer, agradecer pelo alimento vivo que se oferece para a nossa nutrição, comer como uma forma de autorreflexão, honrar todos os envolvidos no processo da alimentação até o momento que essa chega até nós. Isso significa nos comprometermos em manter na vida uma atitude benéfica e respeitosa para com todos os seres, incluindo nós mesmos. Devemos refletir sobre como podemos nos tornar dignos dessa comida. Assim, ela nos oferece o melhor de si, transformando-se em um excelente remédio mental, físico e espiritual. Na última parte do livro, ela vai deixar algumas receitas que boa parte delas são adaptadas, né, para a nossa culinária aqui brasileira, né, de coisas que são feitas no Japão. Uma das mais interessantes é o sushi, né, de cará, que ela fala aqui dele, né, que é muito interessante, que quem provou diz que é muito bom. E é isso. Esse foi o livro da monja Gyoko En, O Zen na Cozinha, Princípios da Culinária Shojin. Eu agradeço a todos por estarem conosco. Espero que possamos nos ver na próxima vez que puder estar aqui. Obrigada a todos e um bom dia. Você acabou de ouvir o Espiritualidade e Saúde. Saúde, comportamento e bem-estar para o seu dia a dia. Para ouvir novamente, acesse nosso site 87fm.com.br.